Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 3 de julho de 2025, quinta-feira. Estamos passando aí das 9 horas da manhã e vamos fazer mais uma reflexão. Vocês sabem que a leitura bíblica, cânon sagrado, ou algum livro que você lê dentro da área do conhecimento da ciência ou da espiritualidade, quando fora escrito na ocasião da vivência daquelas pessoas, daquilo que eles estavam presenciando, vivendo, olhando, sentindo, e também na perspectiva dos dias que viriam pela frente, conforme a natureza humana evidenciava pelos fatos recorrentes se repetindo, ou daquilo que já tinha acontecido antes e talvez pudesse acontecer novamente. E dentro da natureza humana e espiritual, daqueles que voltados para a área da espiritualidade, poderiam ter um pensamento mais profundo, uma análise mais contundente, relacionado não somente ao fato que estava acontecendo, ou também que poderia acontecer, não exatamente naquele momento, mas que, em virtude das coisas que estavam ocorrendo, lá na frente poderia vir coisas ou melhores ou piores. Porque dentro da comparação das terras, da lavoura, existe um preparo, um cuidado, um investimento, um comprometimento de melhorar a terra, preparar ela e plantar, na expectativa que vai colher. E dentro daquilo que é bom, se colhe coisas boas. Se for tudo relacionado ao bom. Tempo bom, colheita boa. E com as intempéries não vai ter colheita boa. Muita dificuldade no clima, não sendo favorável, poderá perder toda a lavoura, toda a plantação. E com relação às pessoas, de pessoa para pessoa, num ambiente, numa geografia, é a mesma coisa. Se colhe coisas boas ou coisas ruins pelo comportamento, ou a falta dele, ou a omissão, o exagero, ou faz de conta. Então o profeta Isaías relaciona, está isso relatado no capítulo 29, verso 13, assim como Jesus mencionou, e o evangelista Mateus escreve, que com a boca louvam a Deus, mas o coração está muito longe. Aí eu estou entrando no aspecto daqueles que, dentro de uma questão de encontros, ou que professam que têm uma fé, mas é só da boca para fora. Eu nunca vou relativizar, que nunca faço isso, porque já disse que isso não é uma regra, não estou ditando regras, é fato que já estão relacionados nos textos e naquilo que presenciamos no dia a dia. Quem sou eu para estar dizendo como é que uma outra pessoa deve se comportar? Eu cheio de defeitos e falhas e pecados.
Eu somente trago uma mensagem de reflexão. Sou um vaso. E nesse preâmbulo dos escritos, vemos Paulo, que por Jesus Paulo se transforma, e ele começa a fazer recomendações. E as recomendações que ele faz para a época daquele momento, serve para os dias de hoje. Porque nós vamos contextualizar os textos na vivência do hoje. A época de Paulo acontecia, a época de Jesus acontecia, a época de Isaías acontecia, e na nossa época também acontece, e lá na frente também vai acontecer, como está acontecendo. E que cada um faça a sua análise, a sua introspecção, as suas observações, para entender o tudo, ou parte de tudo, observando e ouvindo atentamente. A voz do bom pastor, a voz de Jesus, que ecoa através do Santo Espírito de Deus. Paulo recomendando a Timóteo, servindo para ele, para Timóteo, para tantas outras pessoas daquela época, e tantas outras depois, e tantas outras pessoas que já leram e falaram sobre esse assunto, e nos dias de hoje também. A partir do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, a partir do primeiro verso do capítulo 3, Paulo tem uma visão de coisas que iriam acontecer na frente pelo fato que estava acontecendo ali, naquela hora, naquele lugar, naquele momento, naquela ocasião. Ele relata que, olha, nos últimos tempos ou nos últimos dias virão tempos difíceis ou trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, serão avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes com seus pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com as pessoas boas. Olha que tantas características desumanas na pessoa humana, que é humano, por isso que é humano, ele age dessa forma, né? E que a carne está mais forte que o espírito, ou se o espírito que habita o espírito do mal, não o do bem, não o de Deus, que é o Espírito Santo. Porque ele fala também, Paulo, sobre a questão do Espírito Santo que habita naquele que crê, que dá o discernimento das coisas naturais, porque para os naturais, homens que não conseguem receber ou fecharam seu coração para a parte espiritual, elas ficam na carne e as coisas se discernem espiritualmente, conforme Paulo escreve a sua primeira carta à comunidade que estava em Corinto, no capítulo 2, verso 14. E Tiago aprofunda esse aspecto
que o movimentar desse espírito que movimenta a fé da pessoa que tem as suas convicções no amor de Deus, ela se materializa nas ações, que são as obras. Ou seja, os frutos do Espírito que Paulo discorre, escrevendo à comunidade que estava na Galácia, no capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, que esses frutos do Espírito se apresentam com forma de amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E dando continuidade sobre estas questões que Paulo estava fazendo essa recomendação a Timóteo, que esses homens são traidores, haverá tempo que eles serão, ou que já estavam sendo, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou da riqueza do que amigos de Deus. Amigos de Deus seria o comportamento espiritual da pessoa com relação às coisas boas, que são os frutos do Espírito, conforme já anunciado em Gálatas, e que eu sempre repito e quero que você não fique cansado de ouvir, que Deus, Espírito em verdade, Espírito de luz e de amor, de verdade e justiça, que se materializa nas questões dos frutos do Espírito no comportamento do homem e da mulher dentro da sua caminhada, que confessando Deus com a boca, materializa-se com os frutos e materializa-se com as suas ações correspondentes. Mas quando essa advertência que vem no versículo 5 da segunda carta de Paulo a Timóteo, nesse capítulo 3 que eu estou me referindo, que tais pessoas, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia desta piedade, ou seja, eles fazem de conta que são piedosos, fazem de conta que são que acreditam e fazem justiça, fazem de conta que amam, fazem de conta que falam a verdade e por trás mentem sobre aquele aspecto. E aí Paulo recomenda para Timóteo: tu te afasta desses, porque isso pode te contaminar. Tu pode achar que de tanto eles estarem fazendo isto, você vai ficar achando normal. E como se achando normal, logo tu vai fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Com a boca tu confessa, mas o coração fica longe. Logo tu vai ser amante de si mesmo, presunçoso, orgulhoso, avarento, tratando os outros mal, com maldade, enganando, surrupiando, logrando, mentindo. Eu tenho tido cuidado contigo, eu tenho zelo de vós, me suporte mais um pouco, porque eu estou com zelo de vós, zelo de amor. O zelo do pai e da mãe, porque aqui falou também que eles desobedecem pai e mãe, são filhos contumaz, que já não ouve mais o pai e a mãe. Quem orienta eles é o mundo perverso, o modismo, as coisas para eles que eram boas dentro do contexto família é coisa do passado. Deste você se afasta, porque isso contamina. É que nem uma praga, uma doença, ela contagia. Tu não precisa ser um idólatra, de forma alguma. Tu não precisa ser um fanático, um santarrão, mas seja uma pessoa equilibrada, coerente.
Olhe à tua volta, escute, ouça a voz do Espírito de Deus que tu não consegue mais escutar, de tanto escutar ladainha, mentira e achar que isso é verdade. Haverá tempo e nós estamos nesse tempo, vivendo e convivendo. E saber estar no meio disso tudo e não se contaminar, tu tem que firmar teus passos. Tu tem que entender, eu digo você tem que, nós temos que entender. Seria bom que nós entendêssemos. Nada é por força e nem por violência, é pela ação do Espírito. E esse Espírito é santo, é manso. Não é um invasor. Ele não vem com armas deste mundo. Ele não vem com força física. Ele vem manso e suave. Porque Jesus disse, meu jugo é manso e suave. Leve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Venham até mim, vocês todos que estão cansados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem é que deu ouvido à voz do pregador? Quem é que dá atenção? Haverá tempo, e nós estamos vivendo esse tempo. Essa era a mensagem de hoje. Chegou Paulo para Timóteo, Jesus para nós, todos. Ela ecoa pelo tempo e seguirá. Nossa existência nesse tempo passará, mas as suas palavras permanecerão. E de tudo isso, o maior dom permanecerá, o amor. Enquanto tiver esse Espírito de Deus nos corações dos homens, nós vamos multiplicar essa essência. Deus abençoe a você, a tua casa, os teus dias pela frente. Deus te dê muita sabedoria, graça e compreensão, discernimento e temperança para ver e enxergar, para ouvir e entender. E o poder de Deus se manifesta, ou se manifestará na tua casa e no teu coração, ou no teu coração e na tua casa. Shalom.